Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste nesse momento. Estamos aqui a convite do Padre Clédson para contar, partilhar com vocês um pouco de como ocorreu o nosso discernimento ao matrimônio. Eu sou Marco André, Cláudia Maria, minha esposa. Estamos na comunidade desde 2008, ela já é definitivo e eu a caminho do definitivo. Bem, desde jovem, muito jovem mesmo, eu me espelhava, olhava meu pai, né, e achava belo o comportamento dele como pai, como esposo, né, como provedor da família, cuidado com a esposa, com os filhos. E desde cedo isso foi aflorando em meu coração, né. Tinha muitos amigos, né, saíamos muito juntos, mas os meus amigos às vezes queriam fazer certas coisas, né, sair aqui, acolá, com as garotas e tudo mais, se divertir, e eu sempre assim meio que não gostasse de sair, de passear, de conviver com eles, com as pessoas, mas eu preferia, assim, tinha aquele desejo de me guardar para o matrimônio, né? Eu não queria viver daquela forma que eles me convidavam a viver, né? Tanto com bebida, com mulheres desse assunto, eu sempre tive essa distância, né? E aos 17 anos conheci a Cláudia, né? E convivendo com ela dia a dia, fui percebendo aquele jeito dela de ser mãe, né? No trato com os sobrinhos, né? Que a irmã dela morava com ela, então já tinha um filho, outra menina tinha um casal de filhos e ela praticamente cuidou muito bem deles, né? Levava o sobrinho para o catecismo, né? Cuidava da sobrinha mais nova, né? Eu via ali que era uma mãe, né? Cuidando dos filhos. E aquilo ali foi me enchendo o coração e meus olhos. E disse assim, ó, essa deve ser minha esposa mesmo, vai ser minha esposa. E a gente foi partilhando, conversando, né? Éramos estudantes ainda, bem jovens, mas eu tinha aquela meta, né? Como eu queria constituir uma família, casar logo, e o que eu procurei e fazer um curso técnico para logo eu estivesse ingressando no mercado de trabalho e assim poder ter minha família. Mas também tinha aquela coisa certa na minha cabeça, né? Que tem o ditado de quem casa quer casa. Então eu corri atrás de ter minha casa, ter toda a casa mobiliada, tanto que nós casamos com tudo, com nossa casa toda pronta, né? E aguardei a ela, né? Eu podia ter até casado antes dos 22 anos, mas ela tinha a meta dela primeira, era de se formar, né? Concluir a sua faculdade. Então aguardamos ela concluir a faculdade, concluiu em dezembro de 89 e em 90 nós casamos. Estamos juntos há 35 anos, sendo 31 no matrimônio, como casados. Temos 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O mais velho, o rapaz, tem 29. O do meio também é um rapaz que tem 24 anos. E a nossa mocinha, a caçula, né? E sempre estiveram junto conosco no caminho, né, à igreja, né? Porque logo que, um pouquinho antes de casar, né, a Cláudia foi me levando, me conduzindo para viver mais, ter mais essa vivência dentro da igreja religiosa, e assim a gente foi criando nossos filhos. Desde pequenos sempre estiveram presentes na igreja, nas missas, em todos os eventos da igreja. E essa busca minha, né, incessante pelo matrimônio, né, aquela coisa aqui no coração, e eu vi que realmente eu tinha essa era a minha vocação. Apesar que naquela época nós não tínhamos o Shalom para nos orientar, nos conduzir, né,
Mas eu vivia a providência de Deus já na minha vida desde jovem, né? Como eu falei para vocês, que me guardar do álcool, daquela vivência com as mulheres, de ser mulherengo, ter mulheres. Não, ele foi me guardando aquilo ali, né? E eu fui me guardando realmente para a minha esposa, para essa condução no casamento. E agora me perdi. Corta isso aí. Bom, eu, né, falando assim, de como foi o meu discernimento, né? Eu sempre, eu digo que eu já nasci querendo ser mãe, né? Esse desejo sempre foi muito forte dentro de mim. Então, a maternidade para mim era a coisa certa, né? E foi para mim também assim, um discernimento tranquilo, porque eu eu via no casamento da minha mãe e do meu pai que era possível casar para sempre, que era possível viver em comunhão em tudo, que era possível ter filhos, mesmo com as dificuldades, lógico, né, que eu via também eles passarem. Nós somos 7 filhos, mas eu via que aquilo era possível. Meu pai sempre foi um homem muito apaixonado pela minha mãe, ele sempre foi um pai presente, tudo era para nós, tudo era para a família, muito caseiro, trabalhador. Então eu via, não, isso é possível, né? Em algum lugar tem alguém, né, que tenha também essas características que eu considero importantes, né? A questão mesmo da presença, da fidelidade, do cuidado. E esse foi um primeiro ponto, né? Fora esse desejo muito grande que eu tinha. E aí quando eu tinha 17 anos, como o Marco falou, porque nós temos a mesma idade, né? E isso a gente já costuma dizer, brincar que a gente se conheceu na maternidade, porque ele é só 4 dias mais velho que eu. Então ele saiu e eu ia chegando com a minha mãe. Ele costuma dizer que ele me conheceu ali, né? Então, nesse tempo que eu conheci o Marco, eu fui percebendo, não, como ele disse que percebeu em mim, eu também percebi nele, né? Essa questão do desejo do matrimônio, de ter filhos. Eu fui vendo como ele ajudava a mãe em casa, ele era obediente aos pais, ele era carinhoso, cuidadoso, respeitador, né? Respeitava, assim, todos os limites e tudo. E eu via que ele não falava que queria casar sem ter uma atitude, né? Ele queria e foi buscar, né? Foi buscar com responsabilidade, com trabalho, desde muito novo, porque começou já a trabalhar novo. Enquanto eu fui para a faculdade, ele já foi para o mercado de trabalho aos 17 anos, né? Que inclusive nós começamos a namorar no dia que eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular. Enfim, né? Então eu fui percebendo essas características, eu via como ele gostava de crianças, cuidava, porque ele cuidava dos meus sobrinhos comigo, a gente ia para médico, levava, passeava e tudo. Então tudo isso assim foi vendo que realmente o matrimônio era para mim e que eu tinha encontrado um José, né? Hoje inclusive é dia de São José para minha vida. Isso foi muito tranquilo, porque vendo o casamento dos meus pais, eu nem imaginava para mim algo diferente, né? E graças a Deus que Deus me deu realmente a graça de poder viver um matrimônio assim, né? E também a gente foi vendo, né, que a gente não tinha a dimensão também, né, como a gente não teve esse discernimento do Shalom, a gente não tinha a dimensão do que era um casamento. Claro, nós casamos com 22 anos, mas a gente casou certo de que a gente queria, do que a gente queria, que queria que fosse para sempre.
Então, não existiu dúvidas, e ao longo desses 31 anos, a gente nunca teve dúvidas. Passamos por dificuldades, mas nunca com relação a nós dois, ao sentimento de um pelo outro, aquilo que a gente construiu. Não, dificuldades mesmo, mais na vida mesmo financeira, muitas vezes, né? Mas nunca com relação a isso. Então eu vejo assim que foi realmente a mão de Deus, que realmente, porque desde nova eu tinha esse desejo e eu lia muito sobre isso. Também foi um ponto assim que foi me chamando a atenção. Eu lia muito sobre namoro santo, como era. Eu lia muito o Padre Zezinho e outros autores cristãos da época. Então eu fui imprimindo isso também no meu namoro. E aí a gente vê, Deus guardou cada um, né? Mesmo ele não tendo aquela vivência que eu tinha religiosa, meu pai, minha mãe, missa e tal, mas Deus ele sabe, né? Ele guardou. E aí quando a gente casou e a gente foi criando esse caminho também na igreja, quando a gente era noivo eu entrei na renovação, depois de um tempo que ele foi, e aí a gente conheceu o Shalom, porque minha mãe é uma das primeiras do Shalom aqui da nossa cidade, e ela é consagrada há muitos anos. E aí a gente conheceu o Shalom, começamos a ir para grupos de casais, né? E os nossos filhos foram crescendo, né? Nessa dinâmica da igreja e tudo. A nossa filha, ele não falou, tem 21 anos, a mais nova. E aí a gente foi vivendo essa dinâmica pra gente, foi vendo que aquilo nos ajudava muito, muito a viver o plano de Deus para nós também. Porque nós fomos também nos deixando formar por Deus, a gente foi experimentando do que era realmente ser uma só carne a partir, né, da vida mesmo diária. E quando a gente, um dia eu senti muito forte, assim, numa missa, no aviso de uma missa do Shalom, o desejo de fazer o vocacional. E eu convidei Marco para fazer comigo. E aí a gente foi, né? Nós começamos a fazer o vocacional e confesso a vocês, a gente não sabia muito bem nem o que era vocacional, nem como a gente, o que a gente estava na realidade fazendo, mas era um desejo muito forte, né? Que eu tinha no coração de fazer aquilo. E aí nós fomos fazer, e no retiro vocacional, a gente estava no deserto, acho que foi no último dia do retiro, a gente estava no deserto, né, na adoração, e Nos encontramos na capela, já no final do deserto. Para adoração, e aí eu falei para Jesus, olha, falei assim para Deus, né, olha, o Senhor, Ele nos fez uma só carne, né, e é como uma só carne que eu desejo entrar para a comunidade. Se for para a gente viver essa vocação, que seja também como casal, como uma só carne. E aí eu ainda disse mais, mas eu não entendo nada que tu falas, eu não consigo compreender nada. Então, por favor, seja claro, né? Para que eu possa realmente entender se é essa a tua vontade para nós. E como Deus é muito misericordioso, mesmo a gente não sabendo, Ele tinha pressa também, né? E aí Ele me deu uma passagem. E essa passagem é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, e ela vai começando, prega a palavra, insiste oportunamente, e vai falando tudo, né? Consagra-te ao teu ministério, mas eu continuei lendo, né? E o que foi muito claro, né? Muito claro, foi quando na palavra diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. E lá no fim da palavra tem o meu nome, Cláudia. Então, para mim, aquilo foi assim fantástico, né? Mais do que claro, né? Mais do que claro. E Deus nos chamou pelo nome, Marco e Cláudia, né? Para viver algo que Ele já tinha para nós há muito tempo, né? A vocação. Mas primeiro Ele nos queria mesmo fazer casal, né? Para que a gente pudesse viver
da forma mais completa. Cada um tem uma história, né? Deus tem um plano para cada um precisa de alguma coisa, e para nós foi assim, né? Então, assim, nesse dia, realmente, assim, eu pude ter mais do que certeza de que a gente trilhou esse caminho de discernimento, e era a vontade de Deus para nós mesmos, não era só a nossa vontade, né? Então cá estamos nós, há 31 anos. Então é isso, a nossa história é essa. E eu queria pedir, né, que Deus abençoasse cada um de vocês, a família de vocês, continuasse abençoando, né, cada um, a nossa família, para que a gente viva sempre cada vez mais desejoso da vontade de Deus, de ser realmente família nova, né? Famílias novas, para que esse mundo ele seja transformado. E aqueles que estão no caminho do discernimento, né, que escute a voz de Deus, né, que não se deixe enganar por um desejo que seja só seu, Que seja, né, paciente, porque Deus ele vai falar e vai lhe dar o melhor. Se for o matrimônio, assim seja. Shalom. Shalom.